para crescer, né? Tinha muita coisa para crescer. E aí, quando foi feito vários processos de criopreservação de embriões, os casais e as próprias clínicas se depararam com algumas dificuldades, principalmente pacientes casadas em união estável versus as pacientes solteiras. Se eu estou proporcionando uma perspectiva de futuro, principalmente para essa paciente solteira, e se ela arranja um parceiro lá na frente, como que fica toda essa situação? Isso pode dar algum conflito também. Em caso de destino do embrião, se eu tenho o falecimento de um dos cônjuges ou até a separação e a paciente se relaciona com uma outra pessoa, como que eu fico com isso? Será que eu ofereci a melhor chance para essa paciente? Aí, diante disso, a gente viu que a melhor opção hoje em dia é a criopreservação de óvulos, porque agora nós temos resultados muito semelhantes quando a gente compara o uso de óvulos congelados e o uso de óvulos a fresco. Claro que de maneira nenhuma a gente consegue oferecer uma garantia de 100%, mas a gente consegue dar uma boa chance para essa paciente, talvez melhor do que se ela não tivesse esses óvulos congelados. O tempo para captação dos óvulos dura em média 15 dias. A gente fala em média porque a gente já dá uma margem maior, mas em geral os tratamentos não passam de 8 a 12 dias, tá? A grande limitação da criopreservação de óvulos seria em meninas pré-púberes, em que ele não pode ser realizado, e nas adolescentes em vida sexual, em que eles devem ser realizados com cautela, né? Depois de explicado como que é o procedimento, autorização dos pais, enfim, mas nesse sentido. E a criopreservação do tecido ovariano, que é uma técnica muito atual, e ela já deixou de ser considerada experimental há cerca de 2 anos. Mas em muitos lugares, como é o nosso caso aqui em Curitiba, não se faz com facilidade essa criopreservação de tecido ovariano, tá? Então, quando a gente precisa dessa situação, nós temos depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, mas nós temos um estudo que está sendo feito em que se a paciente se enquadre nesses critérios, a gente consegue fazer. E ele se torna, né, a criopreservação do tecido ovariano se torna a única opção em meninas pré-púberes e quando há falta de tempo para estimulação ovariana e coleta dos óvulos. Eu trouxe também, até fiz questão de escrever como terapia complementar, porque não serve para preservação de fertilidade, mas de maneira complementar, a proteção ovariana com o agonista de GNRH funciona muito bem. O objetivo do agonista vai ser exatamente esse que eu escrevi, né? Reduzir a foliculogênese e tornar o epitélio germinativo menos suscetível a efeitos gonadotóxicos. Então, basicamente, trocando em miúdos, ele vai reduzir tanto o aporte sanguíneo para aquela região do ovário, que o objetivo foi brilhante de não deixar a quimioterapia ou os medicamentos gonadotóxicos atingirem o ovário. Mas os estudos mostram que, como terapia isolada, ainda não tem benefício. Em geral, a gente associa, né, com a criopreservação de óvulos, para que tenha uma eficácia ainda maior. Agora, trazendo um pouco de como que a gente faz essa preservação de fertilidade. Eu não vou entrar na fisiologia geral do ciclo menstrual, eu só trouxe esse quadro porque eu não consigo explicar como que a gente faz isso na paciente oncológica sem falar um pouquinho dessa parte da fisiologia do ciclo menstrual. Então, inicialmente, né, eu pelo menos, pensava que o ciclo menstrual era de um jeito mais estático, né, em que eu tinha uma onda de recrutamento folicular no início do ciclo, que eu tinha o estímulo do FSH, né, que começava no ciclo anterior e já iniciava o próximo, e eu tinha essa única onda de recrutamento folicular. Graças ao fato de que isso não é verdadeiro, que eu não tenho apenas uma única onda de recrutamento, que a gente consegue estimular a paciente oncológica no momento que ela chega para a gente. Por quê? Porque aqui eu consigo mostrar que eu tenho mais de uma onda de recrutamento folicular no mesmo ciclo menstrual. E os estudos mais recentes ainda aventam a possibilidade de que possam existir ainda 3 ou 4 ondas de recrutamento folicular no mesmo ciclo, possibilitando com que o tratamento da paciente oncológica seja iniciado no momento que ela é referenciada. Então, trazendo aqui um pouquinho como que são os protocolos de estimulação. Nós temos de 3 tipos, basicamente. O protocolo convencional, que é aquele onde a gente começa o estímulo quando a paciente menstrua, no 2º ou 3º dia do ciclo. Se por sorte nós recebemos a paciente nesse momento, vai ser mais ou menos assim, né? Mas, em geral, os protocolos que a gente usa na paciente oncológica são os protocolos emergenciais, também chamados de Random Start Protocols, que é o início tão logo a paciente é referenciada, e protocolo do STIM, que ele é utilizado numa situação especial que eu vou explicar para vocês ali na frente. Falando então do protocolo Random Start, como é que funciona, né? O início dele é imediato no estímulo, tá? Independente da fase do ciclo. O objetivo é justamente minimizar esse tempo de espera até o início do tratamento oncológico
e com tempo médio até a coleta dos óvulos, variando até 15 dias mais ou menos. Eu fiz um desenho esquemático para mostrar como que a gente acompanha essa paciente durante um estímulo. Então, independente do dia do ciclo que ela chegue, a gente vai começar todas essas medicações desde o início, tá? A ultrassonografia transvaginal seriada é o que vai nortear o nosso acompanhamento, né, da paciente, para a gente ver se o medicamento que eu estou dando está levando a alguma resposta. E agora eu vou falar para vocês como que funciona o tratamento basicamente, e depois eu explico os medicamentos em separado. Então, já no início do ciclo, né, no início do ciclo não, desculpa, no início do tratamento, a gente já começa todas as medicações de uma vez. Tanto os inibidores da aromatase quanto as gonadotrofinas, que servem para estimular o ovário à produção de óvulos, né? E o antagonista do GNRH, que impede que aconteça a ovulação antes do tempo que eu quero. Conforme eu for acompanhando por ultrassom transvaginal e eu for observando o crescimento desse folículo por ultrassom, quando eu tiver 3 ou mais folículos acima de 16 milímetros, eu vou desencadear a ovulação. E o desencadeamento da ovulação é feito com o agonista do GNRH. E eu sei que a paciente ovula 34 a 36 horas depois. Por protocolo da clínica, a gente agenda a coleta dos óvulos com 34 horas e 45 minutos da medicação que levou ao trigger da ovulação, tá? Então, falando das medicações em separado, começando pelos inibidores da aromatase. Talvez no caso da paciente oncológica, seja uma das medicações mais importantes. Então, o inibidor da aromatase que a gente usa é o letrozol, numa dose fixa de 5 miligramas mais ou menos, que são 2 comprimidos, e o nosso objetivo é reduzir os níveis séricos de estradiol nos tumores estrogênio dependentes e também reduzir os riscos tromboembólicos relacionados a esse aumento hormonal. Eu coloquei um asterisco nos tumores estrogênios dependentes, porque no caso do letrozol, nós acabamos utilizando ele em todos os tipos de câncer, justamente por essa redução dos riscos tromboembólicos. E nós utilizamos desde o primeiro dia do tratamento até a paciente menstruar. E o interessante é que, apesar do recrutamento folicular importante, né, com produção estrogênica aumentada, o letrozol consegue manter os níveis de estradiol muito próximos aos níveis fisiológicos de um ciclo natural. Então, por isso que ele é tão importante, principalmente na paciente oncológica. As gonadotrofinas também vão estimular justamente esse recrutamento folicular, né, estimulando com que mais folículos cresçam naquele ciclo e não deixe com que meu corpo selecione um só, como naturalmente seria feito. Então, o objetivo é justamente fazer o hiperestímulo ovariano controlado, tá? Normalmente, nós começamos as gonadotrofinas, o FSH especificamente, em doses elevadas, justamente para que a gente não tenha muito tempo para ficar esperando com que esses folículos cresçam. Então, nós queremos um recrutamento rápido e efetivo. Ao mesmo tempo, nós começamos o antagonista do GNRH, que é, como eu já disse, né, para evitar a ovulação precoce. Como é uma paciente que chega para a gente num momento não específico do ciclo, a gente já inicia para que não tenha essa ovulação precoce de maneira alguma. E o agonista do GNRH é interessante de falar um pouquinho sobre ele. A gente tem outras medicações possíveis para desencadear a ovulação. Uma dessas medicações, ela simula o pico do LH exatamente. Só que essa outra medicação, ela está muito associada ao desenvolvimento de síndrome de hiperestímulo ovariano. E a paciente oncológica, especificamente, é uma paciente que nós não podemos correr esse risco. Então, o trigger, que a gente diz que é para desencadear a ovulação, a gente faz praticamente todas as situações com o agonista do GNRH, porque ele estimula um pico endógeno de LH. E aí isso facilita até para um rápido declínio da função luteal e normalização mais rápida dos níveis de estradiol. Bom, o protocolo do STIM é um protocolo que a gente faz justamente por conta dessas ondas de recrutamento folicular. Então, o que que significa? É como o próprio nome já diz, nós fazemos um duplo estímulo naquela paciente no mesmo ciclo menstrual. Seguindo a mesma ideia das várias ondas de recrutamento folicular que a gente pode ter ao longo do estímulo, se eu tenho uma paciente que já nos procura por uma baixa reserva e essa paciente é oncológica, nós temos que diminuir o máximo possível o tempo do tratamento e recrutar o máximo possível de óvulos. Então, existe a possibilidade de que a gente faça esse estímulo ovariano em 2 etapas. Fazemos a primeira coleta e, na sequência, já começamos um estímulo novamente.
também vai girar em torno de 15 a 20 dias, até chutando um pouco para mais esse tempo de 20 dias, e ele tem uma vantagem muito grande, que é permitir um maior recrutamento folicular. Por contrapartida, né, ele pode ter a desvantagem de ter um custo um pouco mais elevado, tanto por conta de quantidade de medicamentos, quanto por conta de congelamento em 2 etapas diferentes. Então, esses seriam mais os pontos fracos do STIM. Finalizando, então, e amarrando aquele contexto, eu trouxe aqui aquela paciente que a gente acompanha, que eu trouxe lá no início da apresentação, para mostrar até as datas em que tudo aconteceu. Então, a paciente iniciou o estímulo ovariano no dia 15 de julho. No dia 25 de julho, ela implantou um catéter para quimioterapia durante o estímulo. No dia 28, foi agendada a coleta dos óvulos. A coleta foi realizada com aspiração de 9 folículos, sendo 8 deles tendo óvulos maduros. E às 3 da tarde do dia 28, a paciente iniciou a quimioterapia neoadjuvante. Então, aqui mostrou bem certinho, matematicamente, como que funcionou toda essa dinâmica, mostrando ainda mais a importância desse bom relacionamento e dessa boa conversa que o oncologista e o fertileuta precisam ter. Finalizando, então, a apresentação, o que eu queria deixar de mensagens, né? Que o estímulo ovariano controlado, ele se inicia de imediato, então, tão logo a paciente é referenciada, tá? Nos tumores estrogênio dependentes, mas sabendo que a gente usa praticamente em todos os tumores por conta do estrogênio, a gente tem o uso concomitante da terapia antiestrogênica, que parece funcionar muito bem, porque nós fazemos dosagens seriadas de estrogênio ao longo do estímulo, e os níveis de estradiol ficam bastante próximos de um ciclo natural. A preservação da fertilidade não parece atrasar o tratamento e nem dar indícios de que pode piorar o prognóstico a longo prazo. Esse estudo recente que foi publicado agora em agosto mostrou isso para a gente. Ele deveria ser oferecido, ou pelo menos explicado para a paciente sobre a preservação de fertilidade, principalmente quando a gente está falando de um tratamento gonadotóxico, né? Até porque eu acho que isso entra muito na nossa função, porque a paciente já tem outras preocupações naquele momento e talvez ela não esteja cogitando um desejo reprodutivo. Então é importante que ela seja pelo menos alertada de que isso é uma possibilidade. E da necessidade de um tratamento multidisciplinar, porque a gente tem uma boa comunicação, uma dinâmica bem precisa entre oncologista e fertileuta para garantir, talvez não garantir ótimos desfechos de fertilidade, né, mas bons desfechos de fertilidade no futuro, sem prejuízo dos tratamentos oncológicos. Aqui é o link que eu falei das medicações que tem no guideline europeu, se vocês quiserem eu disponibilizo. Isso a gente tem até na mesa dos consultórios, porque as pacientes perguntam bastante, então é bem interessante. E acho que era isso, não sei se acabei falando muito rápido, não sei se deu para entender, se ficou com alguma dúvida. Se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, esses são os meus contatos e estou aberta para perguntas. Obrigada, Ana. Eu acho que você foi muito clara, né? Pode ficar tranquila, acho que foi muito sucinta e muito clara com tudo que a gente precisava, acho que está atualizando sobre a preservação da fertilidade da paciente, né? É aquilo que eu falei, a gente cada vez tem paciente mais jovem com câncer de mama, e é super importante a gente não deixar de esquecer nessa hora, às vezes a gente está naquela correria de iniciar tratamento e acaba não tocando nesse assunto com a paciente, né? Se ela tem desejo de ter mais filhos, ou se ela não teve, se ela tem desejo de engravidar, porque a gente sabe que a redução da fertilidade depois da quimioterapia acontece mesmo, né? Uhum. E então eu vou abrir, acho que eu vou pedir para você parar de compartilhar a tela para a gente poder estar conversando com todo mundo. Abrir para perguntas. Principalmente, acho que a Ana Cléia. Pode falar, doutora Ana, depois eu faço. Não, então, eu queria parabenizar a aula, realmente, assim, apesar de sucinta, ela trouxe todas as informações que são necessárias. Na verdade, assim, a oncologia, cada vez a gente está fazendo isso mais, né, graças a Deus, está bem disseminado isso entre os colegas. Eu vou fazer uma pergunta que não é da aula, quer dizer, é por aula, mas não é especificamente para aula. Porque, assim, a grande questão é que algumas dessas pacientes, elas vão para a preservação, já na idade eu falo um pouco daquela paciente que tem a baixa reserva ovariana, e que a gente vai fazer hormonioterapia por um período mais longo, e que essa paciente, ela tem desejo
de angústia de gestar numa idade mais tardia. E essa paciente, por muitas vezes, a gente está fazendo um bloqueio, na verdade, completo, a gente está usando uma gozerelina, uma leuprolida, e junto com o inibidor de aromatase, a gente pode tirar até essa inibição e passar para tamoxifeno, e sempre fica aquela dúvida do hiato de tempo, de quando eu termino, dou uma pausa, se eu preciso dar uma pausa, porque é o que a gente acaba fazendo, esperando 2, 3 anos e dando essa pausa para essa paciente engravidar, como seria para vocês? Aí eu vou perguntar do que a gente sabe mais ou menos, mas nunca tem explicação assim tão bem clara em aula, de quando essa paciente volta para vocês, se esse estímulo que é feito, se vocês priorizam primeiro tentar, se essa paciente ainda tem uma reserva ovariana dela, não fazer a fertilização com o óvulo dela, tentar, já que a gente usou essa preservação dos óvulos, da liberação dos óvulos com Zoladex, tentar primeiro que ela engravide naturalmente, se já vai para a fertilização, o tempo, porque a gente bem sabe que até nas pacientes que não estão em tratamento oncológico, mas que tem que fazer fertilização, às vezes você tenta 1, 2, 3 vezes, até quanto tempo, sabe, vocês veem de dificuldade para conseguir que essas pacientes engravidem nesse período de pausa? De maneira natural, né? Mais ou menos a gente está falando. Tá. Na verdade, tanto natural quanto se vocês forem utilizar para poder utilizarem esses óvulos. Porque, assim, eu tenho pacientes nos 2 cenários, mas os times de tempo que elas retornam para mim depois que eu dou essa pausa, acaba sendo um pouco mais longo, né? E, assim, é bem variável, né? Aí, se você tem esse dado em estudo clínico de quanto tempo que demora, porque tem pacientes, assim, que elas voltam praticamente 1 ano depois, né? Uhum. Elas pausam e voltam 1 ano, às vezes um pouco passado de 1 ano, e aí, é claro, para a gente da oncologia já preocupa a gente dar uma pausa tão longa, porque a gente não tem como a gente ter isso em um dado clínico de segurança, de não ter um risco aumentado de recidiva, tá? A gente tem mais pelos dados retrospectivos. Então, eu queria que você dissesse, assim, em termos dos estudos relacionados à reprodução humana, se vocês têm dados a mais, assim, dessa paciente que chega, que você tem os óvulos congelados, do gap que existe de você tentar induzir uma gravidez nessas pacientes com esses óvulos, justamente para a gente ver essa janela de intervalo, sabe? Se tem essa janela de intervalo. Tá, eu vou respondendo, se faltar alguma coisa você vai me falando, tá? Então a gente teve, por exemplo, começando primeiro, veja se eu entendi sua pergunta. Para aquela paciente que fez a preservação de fertilidade antes do tratamento oncológico e agora ela voltou para a gente tentando engravidar novamente, vendo qual seria o caminho que ela ia fazer. Então, num primeiro momento, a gente faz uma avaliação da reserva ovariana e considera a idade dessa paciente também, até para indicar o próximo tratamento. Na reprodução, é muito difícil a gente ter indicações absolutas. A gente fala para a paciente a melhor. Se ela mesmo assim quiser tentar de alguma forma, a gente segue nesse ponto, sempre deixando bem claro para ela porcentagens, chances, riscos, benefícios, né? Então, quando essa paciente retorna para a gente pós preservação de fertilidade, tratamento, foi liberada pelo oncologista para engravidar. Isso estou falando até de um caso recente que a gente teve. A gente fez a dosagem do hormônio antimileriano dessa paciente para ver o quanto de reserva ela ainda tem, para ver o quanto eu posso apostar nessa gravidez natural, tá? Essa paciente voltou para a gente com 38 anos. Ainda é um período seguro de gravidez espontânea, né? Pensando dessa forma. Então, a gente avaliou o antimileriano dela e ela veio com o antimileriano de 1,5. Ótimo para a idade dela. Para a idade dela, até, se ela não tivesse feito tratamentos oncológicos, estaria excelente para a idade dela. A gente esperaria um antimileriano próximo de 1, mais ou menos. Então, foi oferecido para ela, inclusive, que a gente poderia tentar uma gravidez natural, um coito programado, até para ela não perder tempo, né? Tentar coito programado para ver como é que faria isso. A gente não conseguiu. Ela fez 3 coitos programados, ela teve recrutamento folicular, teve corpo lúteo formado, mas a gente não conseguiu essa gravidez. E um motivo específico dessa paciente foi para um endométrio fino. Não sei se o tempo que ela ficou usando todas essas medicações que levou a esse endométrio fino e por isso essa dificuldade de gravidez, tá? Mas ela não conseguiu engravidar de maneira espontânea. Quando nós fizemos a fertilização, nós usamos outras alternativas para crescimento de endométrio, também não tivemos esse crescimento, e aí a gente utilizou tamoxifeno para crescimento do endométrio. E aí a gente conseguiu e ela engravidou, tá? O dado... Pode falar, desculpe.
Isso é interessante, sabe por que é interessante? Porque algumas pacientes, eu tenho algumas pacientes que estão aí no Androlab, tá? E algumas dessas pacientes, quando elas começaram a manifestar o desejo, muito do que a gente tem desse endométrio mais fino, é que essas pacientes, quando a gente começa a fazer o Zoladex, a gente induz uma menopausa para elas nesse período, a droga que a gente usa é inibidor de aromatase, e o endométrio fica mais fino. Aí, quando as minhas pacientes começam a manifestar, não tão em cima da hora, que algumas vêm avisar, tipo assim, uns 3, 4 meses que ela, eu quero parar tal tempo. Eu tenho essa ideia de, tipo assim, então já vamos modificar para o tamoxifeno, porque eu já vou tirando os Zoladex, porque aí fica um pouquinho mais fácil de você... Na minha cabeça, não era nem pelo endométrio. Nessa hora, eu estava pensando assim, dela conseguir ovular, você está entendendo? Tipo assim, Sim. espontaneamente, quando eu tirasse até o tamoxifeno depois, entendeu? Mas isso é Uhum. uma coisa que é interessante você falar, porque aí já tem uma programação que a gente da oncologia pode fazer, está tratando ela de segurança e facilita para ela conseguir engravidar depois. E só um detalhe, não tem relação com a parte oncológica, mas a gente vê em algumas pacientes que estão utilizando o agonista do GnRH e usam por um período mais longo, até, por exemplo, endometriose, faz um bloqueio com análogo antes de engravidar, a gente está tendo resultados muito ruins com o endométrio com relação a isso. Está tendo muito endométrio fino pós-uso prolongado de agonista. Então, o tamoxifeno, não sei se também depois de tantas tentativas, o uso do tamoxifeno só acrescenta, soma tudo o que a gente tentou, mas o tamoxifeno tem tido bons resultados, tá? Com relação à parte de estudos clínicos, eu não vou saber te dizer os dados da clínica. Posso me informar melhor e daí eu te dou esse retorno amanhã mesmo, tá? Para saber o quanto que a gente tem de dados específicos, né? Mas o que a gente sabe pela literatura, a gente vê que as pacientes retornam assim que o oncologista libera para engravidar. Acredito até que pelo vínculo que elas criam com o oncologista, assim que ele libera, elas se sentem muito seguras para voltar e retornar com a gente para engravidar. E, em geral, elas procuram a clínica em que elas fizeram a preservação de fertilidade. Então, a gente oferece para a paciente todas as opções, mas, em geral, a gente recebe as pacientes já com uma idade um pouco mais avançada para tentar uma gravidez natural. Então, a gente oferece que elas façam a ICSI, né, que é a fertilização in vitro. E se elas não quiserem, aí a gente oferece outra proposta, tá? Não sei se respondi suas perguntas. Não, respondeu sim, respondeu. Aí acaba, pelo tempo que você falou até do que é mais ou menos, eu já imaginei que pelo menos, assim, em tentativa de engravidar, ela deve demorar uns 3 meses, mais ou menos, até conseguir engravidar de fato, e aí depois acaba sendo aqueles 9 meses da gestação, se realmente for, e aí vai ser mais ou menos uma média de 1 ano mesmo. Mas essa informação do endométrio mais fino e a modificação da hormonioterapia é interessante para aquelas pacientes porque as que terminam todo o tratamento, 5 anos, a gente libera tranquilo, mas a grande preocupação são as pacientes que estão na idade limítrofe mesmo, parar para poder encaminhar. Tem alguns colegas que não param, eles dizem, sinto muito, não dá, já preservou o óvulo, vai nisso daí. Eu tenho a tendência a chegar com 3 anos, mais ou menos, dar uma parada e deixar elas engravidarem, e depois, quando tem o bebê, retornar a hormonioterapia. Uhum. Entendi. Essas pacientes com receptor hormonal positivo são as mais desafiadoras, né? A gente sempre não sabe que momento certo que a gente vai poder fazer essa pausa do tratamento, porque ela está na idade limítrofe, como a Ana falou, então eu acho que são as mais difíceis. Muito difícil. Ali. Oi, boa noite. Boa noite, Ana. Parabéns Boa pela noite. apresentação. Eu tenho 2 perguntas para você. A primeira, meio que pegando já o link da doutora Ana, sobre essas pacientes que fazem a hormonioterapia, que a gente vai ter que ver o momento exato de parar a medicação para poder tentar engravidar. Essas pacientes que fizeram a preservação de óvulos, tem um tempo máximo de congelação desses óvulos? Depois de um determinado momento, eles deixam de ter uma taxa de sucesso maior ou não? Uma pergunta que eu não sei. E outra coisa, se tem uma diferença da taxa de sucesso entre esse esquema convencional de começar nos primeiros dias do ciclo ou esse outro esquema que você falou emergencial, a quantidade de óvulos que são captados, óvulos maduros, se tem alguma diferença entre esses protocolos ou não? Tá. Então, a primeira pergunta, Aline, é o tempo que os óvulos podem ficar congelados. A ciência ainda não tem essa resposta específica, né? A gente sabe que os congelamentos são muito efetivos e hoje em dia a gente já tem óvulos congelados que tem diferença de um óvulo primeiro para o segundo óvulo de 22 anos, sem diferença de taxas de sucesso nem nada. Então, essa resposta a gente ainda não tem. Até um tempo atrás se acreditava num número mágico de 10 anos.
Mas agora a gente já viu que isso não funciona mais e que já funciona para mais tempo. Então, tem um período longo de preservação de fertilidade, que é o período, basicamente, até essa paciente entrar numa falência ovariana completa. Então, acredito que seja bem seguro, assim. E a sua segunda pergunta foi sobre a diferença de sucesso dos dois protocolos. Não tem diferença de sucesso, isso que foi a grande sacada desse protocolo, que ele permite com que a gente tenha óvulos de qualidade muito semelhante, e tem alguns estudos que advogam que os óvulos coletados nesse ciclo aleatório, ele costuma ser melhor, trazer mais taxas de nascido vivo do que o óvulo coletado no protocolo convencional. Isso ainda é muito controverso, até uma grande discussão em mesas de congresso, assim, mas ele não traz prejuízos. A única diferença quando a gente faz, agora não falando da paciente oncológica, é que quando a gente faz esse estímulo de segunda fase, a gente não pode colocar o embrião dentro do útero no mesmo ciclo, porque é como se a gente estivesse colocando o embrião no momento errado. Então, a gente obrigatoriamente tem que congelar. Se a gente fizer no protocolo convencional e todos os outros parâmetros estiverem dentro da normalidade, a gente poderia fazer essa transferência no mesmo. É a única diferença. E questão financeira também, né? Que pode isso que eu ia custar um falar, a pouquinho. questão de custo, assim, tem diferença? De fazer ele primeira e segunda fase, não tem diferença de custos. O que muda é quando eu faço dual stim, que aí eu faço 2 estímulos no mesmo, daí tem uma diferença de custo, sim. E esse do estímulo, você define, tem que definir isso antes, ou, por exemplo, você faz um estímulo, daí você, na hora de captar óvulo, você viu que teve pouco óvulo, então eu posso fazer um outro estímulo em cima, ou você tem que definir isso logo antes de começar o protocolo? A gente já sabe se a paciente tem uma baixa reserva e a gente cogita essa possibilidade lá no início do tratamento. Mas pela questão financeira, para ela não se deparar com um susto depois quando a gente oferecer isso, mas a gente avalia realmente após a primeira coleta. No dia da primeira coleta, a gente já avalia se tem algum antral, né, algum folículo antral sendo recrutado. Se tiver, quando termina a coleta dos óvulos, a gente conversa com a paciente sobre essa possibilidade. E aí começa o estímulo já na sequência, se ela permitir. Muito obrigada. Deixa eu fazer uma outra questão agora em relação aos custos. Como agora entrou na regulamentação de fazer a cobertura por seguradoras, vocês estão conseguindo fazer via seguradora de saúde, alguma coisa dessa na paciente oncológica? Essa é uma pergunta. E ainda em relação a selecionar esses óvulos, nas pacientes portadoras de mutação BRCA, vocês têm já feito essa orientação para poder, na hora de implantação, fazer teste desses óvulos sem a mutação? Tá. Com relação à primeira pergunta, né, de estar no rol dos planos de saúde, então ainda não saiu oficialmente assim, né, mas saiu uma liminar no STJ3 no ano passado, que até aventou essa possibilidade de ser coberto pela ANS durante o período de tratamento oncológico e depois a paciente assumiria esse risco. Na clínica, nós não tivemos nenhuma ainda que conseguiu esse custo, né, esse custeio por parte do plano de saúde. Mas recentemente, inclusive acho que foi uma paciente da doutora Karina, que ela me pediu as cartinhas para liberação e tudo, tá falando com o advogado, pagou todo o tratamento e agora está entrando com esse processo para que ela seja reembolsada pelo convênio. Ainda não conseguiu, porque eu falei com ela acho que faz umas 2 semanas e ainda não tinha tido resposta, tá? E a sua segunda pergunta foi, você me lembra, por favor? Em relação às pacientes portadoras de mutação BRCA, para selecionar, porque essas, assim, que seria o ideal naquela conversa, né, em tentar decidir qual é o melhor método depois, se vocês fazem isso e se tem como realmente fazer a implantação desses óvulos sem mutação. A gente não consegue fazer análise Posso genética... adicionar uma? Eu ia fazer porque isso pergunta. é ética, por isso que eu estou falando, na parte ética, eu já vou isso é somar mais uma complicado. pergunta. Eu tenho a curiosidade se essas pacientes estão pedindo seleção de embrião, só para já... Porque tudo isso é uma dúvida que aí, só para pimentar mais, é porque isso envolve coisas éticas também, né? Então, é por isso que eu estou tentando, só para poder entender, porque é claro que as pacientes, para mim, quando elas chegam e dizem assim, doutora, eu tenho mutação BRCA, eu não tenho filho. Eu tenho medo de ter filho, porque eu não queria que meu filho tivesse a mesma sina, entre aspas, que a minha. Mas a gente também sabe que também não é todo mutação BRCA que vai ter. E aí a gente vai selecionar, e se tiver espontaneamente tiver mutação, que vai fazer depois. Então, é muita coisa envolvida aí. Por isso que eu perguntei qual seria a conduta em relação a uma paciente que é portadora de mutação BRCA, que sabe que pode selecionar um óvulo que tem ou não mutação, como que seria para vocês da reprodução humana?
Então, eu vou te responder até falando o que é permitido, e aí qual que talvez seria como que a paciente se porta frente a isso, né? Então, quando chega a paciente que tem uma mutação, seja ela qual for até, em várias situações diferentes, né? Seja tenha Duchenne na família, enfim, a gente oferece essa possibilidade e explica como que é feita essa análise genética. Então, a análise genética ela é feita no embrião. Então, depois que faz a fertilização com os óvulos congelados, no dia que o embrião chega no estágio que seria perfeito para ele entrar dentro do útero, ao invés disso, a gente faz uma biópsia embrionária e manda essa biópsia para uma análise genética. Só que a paciente tem que estar ciente de que a análise genética que esse embrião vai sofrer vai ser para doenças monogênicas, que a análise genética em geral que as pacientes pedem é para malformações relacionadas a aneuploidias, né? Que seria a maior causa de abortamento. Quando elas pedem uma doença específica, esse custo aumenta bastante para ela, tá? Por embrião analisado, essa paciente gasta, em média, uns 2 a 3 mil por embrião. E aí, o que é permitido? Ela pode, sim, fazer essa seleção, essa identificação da mutação, e se o embrião for mutado, ela já responde em termo de consentimento o que ela quer que faça se a gente encontra essa mutação. Se ela quiser, ela é autorizada a descartar esse embrião mutado. Tá? Aí que a paciente entra num conflito ético com ela mesma, porque é permitido isso pela nossa... A gente não tem uma legislação, né? Mas pela nossa normativa, isso é permitido. Então, ela entra num conflito de que assim, puxa, mas eu fui uma mutação e eu tô aqui. A minha mãe talvez tenha essa mutação e também tá aqui. Então, ela entra num conflito interno e aí é muito difícil dela decidir. Tanto que quando elas pedem essa análise genética, isso é uma questão que a gente faz questão de frisar. Você entende qual que é o destino desse embrião? Tá tudo bem para você? Porque ela vai ter que me dizer. Ela vai congelar um embrião que tem essa malformação, mas aí, em algum momento ela vai transferir, e aí ela envolve todo esse conflito ético com ela mesma, sabe? Mas por lei, pela normativa, ela poderia. E é frequente, Ana? Essa é a minha curiosidade. O pedido pela análise genética? É. Sim, cada vez mais. Porque a gente oferece a gente quer oferecer para a paciente a maior possibilidade dela engravidar. Então, quando eu não falo de paciente oncológica, eu sempre explico para elas assim: a análise genética do embrião, ela vai me trazer, é uma certeza de gravidez? Não. Mas ela aumenta a chance de eu acertar qual é o embrião normal. Isso numa doença que pode levar a algum abortamento, né? Como uma trissomia do 21, uma trissomia do 13, alguma coisa assim. Então, mundialmente, está sendo muito difundida essa ideia da análise genética do embrião. Para doenças específicas, as pacientes são alertadas por nós. Em geral, elas não sabem que existe a possibilidade de pesquisar um gene. Elas sabem muito da pesquisa de cromossomos, assim. Ah, sim, cromossomo já é muito antigo, bem estabelecido. A minha Uhum. curiosidade realmente era nessas BRCA que a gente Elas acaba... pedem, quando a Elas gente vão acabar oferece... chegando em vocês pela idade, porque em geral são jovens, né? Uhum. Mas ainda tem a outra questão da mutação. Talvez a gente tenha até que melhorar isso na nossa comunicação lá, porque a gente não costuma comentar sobre essa possibilidade numa consulta quando ela vem encaminhada para congelamento, que isso é possível. Na consulta de retorno, quando ela é liberada para engravidar, que a gente fala dessa possibilidade. Talvez seja interessante que ela já saiba disso desde o começo, para até, não sei se isso mudaria alguma coisa. Eu faço os aconselhamentos genéticos do grupo e eu comento. Em geral, eu comento. Ah, que legal. Mas Eu faço a mesma coisa que a Nilce, quando ela já vem eu já sei que ela é portadora, eu também comento dessa possibilidade quando encaminham para poder fazer a coleta de óvulos. Uhum. Mas é um comentário, né? Assim, existe isso, existe essa possibilidade, da mesma forma que quando por exemplo, o BRCA2, que a recessividade vai causar anemia de Fanconi, a gente aconselha, inclusive, que teste parceiro, mas é sempre assim, é uma coisa que depois eu acho que no futuro, quando a paciente é muito jovem, às vezes isso não entra, é tanta informação naquele momento que a gente está conversando, que eu acho que depois, no decorrer, tem que ir sendo reforçado, né, e orientado no decorrer do tratamento, que acho que é aquele momento que a gente, principalmente eu, que pego no começo e depois não tenho mais contato, acho que é muita informação e talvez não consiga absorver tudo, né? Talvez ao longo do tempo que ela vai
planejando esse futuro, que ela precise de uma nova conversa, né? De uma nova abordagem sobre isso. Tá bom. Obrigada pela tua aula, muito boa. Imagina, obrigada a vocês. Complexa essa questão, né, da paciente BRCA, porque ela não aumenta a chance de aborto, né, dessa paciente. Não. Então, deve ser difícil. É só, assim, o medo de que tenha essa doença. Que talvez nem vá ter. Que né? talvez... A grande diferença que eu acho, né, Ana, é que quando você fala, por exemplo, de uma doença, que em genética a gente fala de penetrância completa, né, quer dizer, tem o gene e vai ter a doença, é uma coisa. Quando você está falando em BRCA, você está falando em probabilidade. Então, aí eu acho que o conflito ético é muito maior, né? Você não está falando de uma doença certa, você está falando de uma probabilidade. Mesmo que a criança herde a mutação, ela pode nunca ter câncer. Então, é bem complicado. É muito difícil. Talvez até se a gente incorrer nesse ponto, né, de que a paciente queira fazer essa análise genética, talvez seja bom até um novo aconselhamento genético, né, para conversar certinho e tomar essa decisão de maneira mais tranquila até, né, para ela. Mais informada, né? Ok. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, assim, eu sei que depende de muitos fatores, né, Ana? Mas vocês têm uma taxa de sucesso de pacientes que fazem quimioterapia? Eu sei que depende da idade, né? Da reserva ovariana dela antes, da coleta e qualidade dos óvulos, mas aí na clínica, vocês atendem muitas pacientes, acho que aqui do grupo, né? Bastante. Não tem eu tenho essa curiosidade, assim, de quantas... De taxa de gestação com óvulos congelados? Eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas a nossa embriologista com certeza tem essa taxa. Eu posso ver para você e daí eu te falo, até para te dar um feedback também, né? Eu pergunto para ela assim, já vou deixar anotado aqui e já pergunto amanhã. Tá bom, sem pressa. Tá. Então tá ótimo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu acho que a Ana? Não? Só abriu a câmera. Então tá bom. Ana, então quero agradecer você mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Acho que foi excelente, super produtivo, um assunto super interessante, que fazia tempo que a gente não conversava aqui no pessoal da equipe da oncologia. E deixar aberto para você participar quando quiser trazer alguma coisa nova ou pacientes, discussão de caso, tá bom? Ai, que legal. Obrigada mesmo pela oportunidade da aula, foi muito legal. Obrigada, Isa, por ter também me indicado. E quando vocês precisarem de alguma coisa, a gente lá da clínica está à disposição. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite.